Oi, gente. Eu tinha dito, acho que foi quando eu fiz o vídeo de teclado, mouse, que ia fazer um vídeo também de joystick, certo? Então eu deixei para fazer agora, bem depois, porque é algo mais extra, algo que se você realmente quiser deixar seu jogo mais legal, você pode usar. Então, vou mostrar agora como usar os joysticks no Allegro. Primeira coisa que você tem que fazer é chamar a função install joystick na hora que você for iniciar o Allegro. Então você vai instalar o joystick e passa como parâmetro o tipo de joystick que você quer utilizar. Então você vai deixar joytape auto detect, porque aí ele já detecta automaticamente qual é o seu joystick, certo? Então você vai precisar ter, no caso, o joystick, obviamente. E para esse tutorial eu estou usando um controle de Xbox 360, mas você pode usar, acho que qualquer controle que esteja funcionando no seu computador, que já esteja rodando. Eu já testei com o controle do PlayStation, um DualShock do PlayStation 2, mas e funcionou direitinho. Mas eu não testei com nenhum outro, mas deve funcionar. Então, você pode simplesmente chamar as funções para detectar as entradas, só que elas são meio confusas e não são muito legíveis, né? Então eu decidi criar um arquivo xbox.h e xbox.c para manejar, no caso, a entrada do controle e para eu poder acessar de maneira mais fácil, mais intuitiva, ou seja, deixar mais próximo de como a gente acessa o teclado mesmo, que foi quando eu fiz o tutorial do teclado. Então, aqui no Xbox.h, eu criei, primeiramente, eu fiz esse enum aqui para enumerar todos os botões do meu controle, certo? Então, eu tenho botão A, B, X, Y, L, B e RB, que no caso são equivalentes ao L1 e R1 do PlayStation. O LS e RS são equivalentes ao R3 e L3. E o back é o select, é igual ao select, e o start é o start mesmo. Aí aqui, esses D-pad aqui são o direcional digital, certo? E esses aqui são o analógico esquerdo, ou seja, left stick. Ah, eu tentei colocar para o analógico direito também, mas não sei, por algum motivo não consegui no Allegro 4. No Allegro 5 eu consegui, ele rodou direitinho, mas nesse não conseguiu ler o, o, o analógico direito. Então eu vou usar só o esquerdo, mas para, no caso, se você estiver fazendo um jogo bem simples, alguma coisa, você provavelmente não vai precisar do analógico direito. Então, e aqui eu coloquei esse aqui em Max, porque, como você deve saber, o enum ele vai atribuindo um valor para cada um, né? Então, o botão A, como ele foi o primeiro e eu não coloquei explicitamente qual era o valor, então ele vai atribuir o zero. É o B1, 2, blá blá blá. Aí quando chegar no último, ele já está com um valor máximo, no caso, e aí eu coloco aqui que vai dar o tamanho de máximo, então o tamanho de quantidade de valores que eu tenho aqui. Então, com esse tamanho, eu declarei dois arrays, o estado anterior dos botões e o estado atual dos botões, ou seja, eu quero que funcione igual ao teclado, certo? Que já tinha o array key, que aí você coloca a tecla para saber se ela está ativa ou não. E tem o array que eu criei no vídeo do teclado, que era o array para detecção das teclas anteriores. E aí eu criei aqui as funções para segurou, apertou, soltou e tal, e para pegar o estado anterior. E eu criei a função de input, certo? Que aí, quando eu for aqui no meu menu principal, na parte de input eu só chamo input e ele vai atualizar tudinho. É meio que um avanço aí, né? Então, primeiro, a detecção do estado anterior é basicamente igual a de quando eu fiz o teclado, ou seja, ele vai percorrer o array da tecla atual, do botão atual e vai copiar para o botão anterior, certo?
Então, na parte de input, o que ele faz? Primeiro ele atualiza o estado anterior dos botões, depois ele chama pull joystick, que aí atualiza o estado atual dos botões, sendo que no teclado você não necessariamente precisava chamar o pull keyboard. Só que o joystick é diferente, ele não é atualizado automaticamente pelo Allegro, então você obrigatoriamente tem que chamar pull joystick para poder atualizar os botões. E aí eu fiz o seguinte, o array, cada posição eu vou receber o estado do botão desejado. Então, botão A, por exemplo, eu faço o seguinte, esse joy é, no caso, o joystick que eu estou utilizando, porque o Allegro ele aceita, eu acho que até 8 joysticks. Então, o joy 0 significa que ele está usando o joystick 0. Então, se eu quiser o player 2, por exemplo, eu acessaria o joy 1. No caso aqui, eu estou considerando que ele só vai utilizar um controle. Então, se você quiser no seu jogo ter mais controles, você vai ter que criar outro array, alguma coisa do tipo, e atualizar também os botões do controle. No caso, não outro array, você poderia colocar aqui uma matriz, né, de 4 vezes o tamanho máximo, né? Então, eu acesso aqui o joystick, o controle 1, e aí aqui eu acesso a parte de botões, e aí tem o botão 0 e B, que é, no caso, se está pressionado ou não. Então, o botão 0, no caso, eu já mapeei aqui os botões do meu controle, e eu vi que o botão 0 é o A, o B e tal, só que aí, se você não souber, você vai ter que depois descobrir que botão é qual, e aí fica com você. Mas, no caso, o meu, o botão 0 representa o A, então eu pego que o array na posição do botão A vai receber controle 1, botão 0 e B, se está pressionado ou não. E aí eu vou fazer isso para todos os botões, né? Só variando aqui qual é o botão que eu quero, o índice. Aí para o direcional já é diferente, certo? Ele tem aqui o controle 1, stick 1, quer dizer, esse stick vai variar, pode ser um analógico, no meu caso o stick 0 é um analógico, o stick 1 é o direcional digital. Então eu vou selecionar aqui o direcional digital, aí axis é o eixo, então o eixo 1, no caso, é para cima e para baixo, e 0 é para a esquerda e para a direita. Então, no caso, como eu quero para cima, então o eixo 1, aí D1, que é direção 1, se ele for igual a menos 1, certo? Porque no caso aqui o eixo ele não retorna 1 ou 0, ele retorna menos 1 por algum motivo. Então, eu fiz aqui para achar uma resposta booleana de que isso aqui é igual a menos 1, ou seja, está ativado. Então, se tiver igual a menos 1, esse índice aqui do meu vetor vai receber 1. A resposta é sim. Se não, ou seja, é 0, alguma coisa do tipo, está desativado o botão, então ele vai receber 0, então da mesma forma vai estar desativado. Isso é só para eu transformar o menos 1 daqui para 1 ou 0, certo? E aí eu vou fazer isso para os outros, só variando aqui que para baixo eu vou mudar aqui o D2, certo? E aí quando for para a esquerda e para a direita eu tenho que mudar o eixo, e aí vai ser D1 e D2 da mesma forma. Para o analógico, eu vou usar o stick 0, que no meu caso é o analógico, e o eixo vai funcionar da mesma forma, né? Só que aqui onde tem D1 e D2, você não vai usar o D, porque esse D é para direção, certo? Então ele só funciona se você apertar ele. Se você usar o D aqui, ele vai dizer se está apertado ou não. Então ele só vai funcionar quando você girar o seu analógico todo para o lado. Então se você colocar ele todo para a esquerda, mas o analógico ele não funciona assim, ele não é para funcionar assim. Ele é para funcionar quando você inclina um pouco, ele já considera o movimento, certo? Então ele usa esse pós aqui, que é a posição. Então, se ele for menor do que 0, é porque ele está sendo virado para a esquerda. No caso,
quer dizer, para cima, porque eu estou usando o eixo de cima a baixo. Então, menor do que zero é para cima, maior do que zero é para baixo. Aí para a esquerda é menor do que zero, para a direita é maior do que zero, só que aqui o eixo é zero. E eu estou fazendo aqui a resposta, né? Então, isso aqui é menor do que zero? Então isso aqui recebe 1, quer dizer, meu analógico esquerdo na direção para cima está ativado, certo? Porque o meu objetivo aqui é transformar tudo isso, todo esse negócio mais complicado, meio ilegível, em um negócio bem simples de usar. Então, quando eu for chamar lá no meu programa, basta eu chamar Xbox LStick App. Então vai retornar 0 ou 1, se está ativado ou não. E aí é só isso, a minha função de input. Aí na minha main eu fiz aqui, eu carreguei uma imagem do controle só para ficar mais visível. E aqui eu fiz na parte de desenhar. Se o botão estiver ativado, eu estou desenhando um círculo colorido em cima do botão. Então veja que para chamar o botão, eu simplesmente fiz Xbox botão A. Então se o botão A estiver ativado, ele vai funcionar da mesma forma que o teclado. Então é só isso. Vou mostrar aqui para ver como é que ficou. E aí você pode ver o controle está aparecendo. E quando eu aperto um botão, vou apertar o A aqui, aí você pode ver que aparece a bolinha em cima. O X, Y, B, o Start, Select, o analógico também está funcionando, o direcional, o LB e o RB. E eu posso apertar mais de botão ao mesmo tempo, porque eu não coloquei nenhuma limitação para isso. E aí é só isso, está funcionando perfeitamente. Então é só isso, gente. Espero que vocês consigam usar aí no projeto de vocês. Essa parte de controle é bem interessante mesmo, você adicionar isso no projeto, dar um quê a mais no seu jogo. E é isso aí. Tchau.